Que Deus possa te abençoar. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus venha derramar o seu poder sobre a tua casa. Que o Senhor venha derramar o poder sobre a tua vida. Hoje o Senhor me mandou falar para ti. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu vou endireitar toda a situação da sua vida. Às vezes você pensa, eu sou o menor. Às vezes você está se sentindo pequeno. Às vezes você está se sentindo bem baixinho no meio de tanto gigante que te assola, no meio de tantos montes enormes, e você é o menor dele, não é? De tantos montes grandes, você é aquele pequenininho que está ali, mas o Senhor te diz, é você que eu vou pegar e vou exaltar na terra, louvado seja Deus, é você que eu vou usar para glorificar o meu nome. Você está se sentindo como Davi, o menor da casa do seu pai, mas o Senhor, Ele me trouxe aqui como vaso nas mãos do olheiro para te dizer, não fique abatido por coisa alguma. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. O Senhor vai mudar esse cativeiro. Não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres. Não temas os gigantes que estão te cercando. Não temas o mais alto. Não temas se você está num cargo na igreja abaixo, porque para Deus isso não existe. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na hora certa você vai ser ungido, na hora certa você vai ser exaltado, na hora certa você vai ser consagrado, na hora certa as mãos do Senhor Jeová vai estar sobre você e o óleo da unção vai descer sobre a sua cabeça e você vai se tornar o sacerdote da casa do Senhor. Mas para isso você precisa ter paciência, para isso você precisa saber esperar. Deus não vai usar pessoas covardes, Deus só vai usar pessoas corajosas, como foi o caso de Davi. Davi foi um homem de profunda fé, louvado seja Deus. Ele foi um líder, ele foi um justo, ele se entregava na sua fé, ele se entregava para Deus e ele se entregou para o seu povo. Hoje nós vamos falar aqui das 3 unções vindas do céu que Davi recebeu, louvado seja Deus. Davi foi um líder, e ele foi um líder justo e muito entregue a Deus e a seu povo. Ele que abriu as portas para o arrependimento para todas as gerações futuras. Davi, meus queridos, foi um dos 7 pastores judeus, louvado seja Deus. Davi, alcançou uma grande riqueza, uma enorme grandeza espiritual. Você quer alcançar essa grandeza espiritual no seu ministério? Você quer alcançar essa grandeza espiritual na sua vida?
como Davi alcançou. Peça ao Senhor um coração contrito. Peça ao Senhor um coração grato. Louvado seja Deus. Davi consolidou 12 tribos de Israel. 12 tribos em uma única nação. E às vezes você não está aguentando nem com a sua casa. E Davi consolidou 12 tribos, forte e única. E nessas 12 tribos, Davi deixou um legado de fé, um legado de coragem. Louvado seja Deus. 12 tribos ele consolidou. 12 tribos ele lutou. 12 tribos Davi deixou um legado de fé, um legado de coragem. Louvado seja Deus. E você às vezes não aguenta com uma tribo e pede ao Senhor mais tribo, mais igrejas. Louvado seja Deus. Davi, ele recebeu 3 unções. Hoje nós vamos falar aqui de 3 unções que Davi recebeu. A primeira unção que Davi recebeu foi a unção profética. Essa todo mundo conhece, louvado seja Deus. Peça ao Senhor no seu ministério que a sua primeira unção, que você ainda não recebeu, seja profética. Que não venha do vento à toa, que não venha de pessoas desconcertadas no ministério. Porque pegar um óleo, meus queridos, pegar um azeite, meus queridos, que não seja consagrado, qualquer um pode pegar e te ungir. Mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, precisa ser uma pessoa consagrada a Deus. A unção de Davi, que foi a primeira unção, presta atenção, foi uma unção profética. Davi estava trabalhando no pasto. Deus não vai chamar gente preguiçosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus só chama os trabalhadores. Enquanto os irmãos de Davi, louvado seja Deus, estavam lá, sombra e água fresca, Davi estava no pasto com as ovelhas, ralando, suando, trabalhando em prol da sua família, fazendo o que Deus estava mandando. E Deus olhou lá de cima para Davi. E Davi trabalhava no pasto, e chamaram dizendo que o profeta Samuel queria ver Davi. Imagina, o coração de Davi disparou, imagino eu. Davi, o profeta Samuel, está lá na sua casa querendo te ver. Imagina você hoje recebendo uma notícia que o profeta está lá na sua casa querendo te ver. Louvado seja Deus. Você pode dar glória ao Senhor. E quando Davi chegou na sua casa, Deus falou ao coração do profeta Samuel para ungir a Davi. Olha o mistério. Deus falou profundamente ao profeta Samuel para derramar o óleo sobre a cabeça de Davi. E o óleo foi derramado na frente de todos. Aqueles irmãos que não davam nada por Davi, principalmente o seu pai, aqueles que humilhavam a Davi da sua própria casa, aquele que era o menor da casa do seu pai, que era o menorzinho, não só de estatura, mas
por ser humilhado, por cuidar das coisas simples do Senhor e da sua casa, do pasto. Tá entendendo tu esse mistério? Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Foi ungido, essa foi a primeira, louvado seja Deus, unção de Davi, que consolidou 12 tribos de Israel, que Deus já sabia que no futuro ele não ia decepcionar o Senhor. Deus já conhecia o futuro de Davi, que Davi seria um guerreiro, louvado seja Deus. Então você pode se sentir o menor da onde você está, você pode se sentir o mais para baixo, calma. Essa situação vai mudar na sua vida, o seu ministério vai crescer. Mas para isso você precisa ter essa fé profunda que Davi teve. Você precisa ter os olhos espirituais que Davi teve. Davi, ele abriu as portas para o arrependimento que nós temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi a primeira unção de Davi. A segunda unção de Davi, vamos lá. Davi estava conversando com Deus. Conversando, por quê? Porque Davi era um profeta. Davi ouvia a voz de Deus. Deus ouvia a voz de Davi. Davi tinha um coração puro, um coração regenerado, um coração contrito, louvado seja Deus. Hoje em dia, quantos têm um coração assim, regenerado, um coração puro? Quantos estão andando realmente na palavra do Senhor? Quantos ouvem a voz do Senhor ou ouvem a sua própria voz da mente? Quantos hoje em dia ajoelham, ouvem a voz sua que te engana? Ou ouvem a voz do Senhor, ouve o seu próprio coração, ou ouve um coração de Deus? Pois Davi era um profeta, e Davi perguntou ao Senhor se podia subir numa cidade. Vocês sabem que cidade é essa? Hebrom. Essa foi a segunda unção que Davi recebeu. Davi perguntou para Deus, olha que tremendo. Deus, eu posso subir à cidade de Hebrom? E Davi foi a Hebrom. Deus concedeu que Davi fosse até Hebrom. E Davi foi a Hebrom. E lá se encantaram com Davi. Já estava tudo preparado por Deus na caminhada de Davi. Entende tu o que Deus está falando nesta tarde? Deus já está preparando o caminho. Deus já está preparando Hebrom para você. Não se sinta para baixo. Não se sinta derrotado. Você vai até o seu Hebrom. E lá os homens já estavam ali esperando a Davi. E os homens ungiram a Davi. Aonde ali Davi, meus queridos, permaneceu durante 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Davi perguntou a Deus, ele ajoelhou, com certeza, e perguntou a Deus, Senhor, posso ir para a cidade de Hebrom? Porque Davi era um profeta. Deus já tinha esse caminho na vida de Davi. E Deus respondeu, vai para Hebrom. E lá foi a segunda unção que Davi recebeu.
E lá ele permaneceu 7 anos fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fielmente. Você imagina você ir para um lugar, deixar a sua família, deixar tudo para trás e ficar 7 anos fazendo a obra do Senhor, fielmente, sem vacilar. Davi não vacilou, igreja. Davi não vacilou. E 7 é o número da perfeição. Davi ficou 7 anos e alguns meses, mas o que conta é o número 7. 7 é o número da perfeição, mas Davi foi fiel a Deus, foi um líder justo. Temos muito que aprender com Davi. Temos muito que aprender com a unção que Davi recebeu. Estamos falando aqui das 3 unções que ele recebeu. Essa foi a segunda, que quando ele perguntou para Deus, conversando com Deus, olha que privilégio, não é só orando, é conversando. A oração, eu sei, também é uma conversa, porque quando você conversa com Deus, você é amigo do Senhor. Uma conversa, você fala, o outro responde. Isso é uma conversa. Uma conversa é um diálogo. Diálogo entre 2 pessoas. Isso é uma conversa. Você fala, você escuta. Você fala, você escuta. Então, diz que Davi conversou com Deus. Então, se ele conversou, ele escutou a voz do Senhor. Isso é intimidade com Deus. E tudo foi feito, aleluia, Senhor, na direção. Tudo foi feito debaixo da vontade de Deus. Você tem feito a sua vida espiritual na vontade do Senhor. Os seus caminhos têm andado na vontade do Senhor. Ele perguntou se ele deveria subir a cidade. E o Senhor disse, sim, Hebrom. E ele foi para Hebrom. E lá ele foi a segunda unção de Davi. Vamos agora para a terceira unção de Davi. A mais esperada, o sacerdote. Mas essa unção tem um porém. Porque Davi, meus queridos, ele ainda estava reinando em Hebrom. Por quê? Porque a fama de Davi era tão grande, porque o Deus que estava com Davi, o nosso Deus, ele é tremendo, amém? É o Deus que habita em nós, né? Aí ele já tinha derrotado vários inimigos, né? Já tinha provado para todos que ele era o escolhido do Senhor, não é? Então a fama de Davi se estendeu por tudo, por todos os lugares. Então, ainda reinando sobre Hebrom, a sua fama percorreu por todos os lugares. Por todos os lugares, já sabiam de Davi. Davi, ele já estava possuído com unção de profeta. Tanto que ele já conversava com Deus e ele já ouvia a voz do Senhor. Só que faltava ainda a unção de sacerdote, a unção de rei. Porque sem essa unção, o ministério de Davi não estaria completo. Aí é que está. Sem essa unção, o ministério de Davi não estaria completo. Depois de 7 anos, o cumprimento aconteceu na vida e no ministério de Davi.
Só que aconteceu no tempo determinado pelo Senhor, aleluia. No tempo determinado por Deus. E Davi foi ungido a rei de Israel. Tudo teve um tempo na vida de Davi. Tudo teve um tempo no seu ministério. Tudo aconteceu pela direção do Senhor. Você quer entrar hoje? Você quer ser ungido amanhã? Você quer ter um cargo elevado depois de amanhã? Você já quer ter 6, 7 igrejas daqui a um ano? Peraí. Não dá. Cadê a sua fé? O líder é Deus. Você é apenas vasos na mão do olheiro. Depois de 7 anos que ele estava em Hebrom, que Davi foi ungido a sacerdote. Para completar o ministério de Davi, ele foi ungido a rei de Israel. Aí o ministério de Davi já estava completo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui na nossa Bíblia. 1 Crônicas 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi e Hebrom, dizendo: somos o mesmo povo que tu és. Outrora sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, será chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Louvado seja Deus. Samuel foi intermediário, amém? Deus ungiu a Davi, rei de Israel. Só você vê lá 1 Crônicas 11. Isso era o que faltava no ministério de Davi, na vida de Davi, para ele prosseguir adiante. E o que está faltando na sua vida? Deus está olhando se você tem essa fé profunda que Davi teve desde o começo, quando Samuel foi à casa de Davi, né, procurar, que Deus mandou ele ir. O profeta foi procurar para ele ser ungido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha esse coração contrito, louvado seja Deus. E ele tinha esse coração transformado. Deus te pergunta: você está com esse coração? Você está com a sua mente fingada, firmada na obra? Ou você está se desviando para a esquerda ou para a direita? Ou você é aquele barril de pólvora que qualquer coisinha explode? Como você vai liderar uma nação? Como Deus vai te enviar o campo missionário se você não tem paciência? Ele ficou 7 anos. Ele ficou por muitos anos. Davi consolidou 12 tribos de Israel. Porque Deus deu a ele. Deus sabia que ele ia conseguir. Porque a força dele estava no Senhor. Metade dos salmos foi Davi. Não foram todos, foi metade. E como você está? O que você tem feito para a obra? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te pergunta. Espera. Você está muito apressado. Na hora certa tudo vai acontecer.
Você pode estar se sentindo para baixo, mas a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor diz: eu vou te levantar a rei neste lugar. Eu vou te levantar sacerdote neste lugar. Mas eu preciso ver o seu caminhar, louvado seja Deus. Eu preciso ver o seu coração. Eu preciso ver as lágrimas do seu arrependimento para derramar o óleo da unção sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor te diz: você não está sozinho nesta luta. Você pode ser o menor da casa do seu pai. Você pode ser o menor da sua igreja. E quando o Senhor estender as mãos, não tem homem que não queira. Não tem homem que diga não. Se o Senhor escolher, Ele vai mover o que for. Ele é Deus. Porque Ele viu que Davi era trabalhador. Ele viu o suor de Davi. Ele viu que Davi estava se esforçando. E falou: é esse aí que eu vou tornar rei. É esse aí que merece consolidar 12 tribos em uma única nação. É esse aí que vai suportar derrotar o gigante. É esse que vai derrotar o leão. É esse. Porque ele é um trabalhador, porque ele tem fé. Porque ele tem arrependimento. É esse que vai gerar uma história na nação. Louvado seja Deus. O que Deus quer, igreja, que você gere uma história na nação. Que você seja como Davi foi. Obediente. Porque ser um pastor não é fácil, tendo igreja ou não, sendo itinerante ou não. Não é fácil, o inimigo ataca. O inimigo vem, mas você precisa saber gerar uma nação. Você precisa saber coordenar uma nação. O Senhor falou: é esse que eu quero. Não é aqueles preguiçosos dos irmãos que só sabem beber, que só sabem pegar mulheres, que só sabem rir dos outros, contar piadas, sugar o que seu pai quer. Não! Eu quero aquelezinho que está lá no pasto, louvado seja Deus. Aquele simples e humilde de coração com as ovelhas. É ele que eu quero derramar o óleo da unção, que um dia vai ser o rei de Israel. Porque eu estou vendo lá de cima. Porque eu estou vendo. Eu estou contemplando, louvado seja Deus, o caráter, a garra, a força e a coragem de estar em pé e olhar para cima e falar: esse gigante aí não vai me derrotar, porque maior é o que está comigo do que o que está com o mundo. Porque o que está no mundo não é o que está comigo. O que está comigo é bem maior do que esse gigante aí. Eu posso ser pequena, eu posso ser pequeno, mas aquele que me formou, aquele que derramou o óleo, o azeite, aquele que me escolheu, a gente mesmo não tem ideia de quanto ele é grande. Imagina quem não o conhece. Imagina quem não faz a obra. E essa torre e esse gigante, ele não vai derrotar a sua vida. Ele não vai derrotar o seu ministério. Ele não vai te impedir de caminhar. Ele não vai derrotar a sua família. Você é um profeta. Você é uma varoa escolhida do Senhor. Uma guerreira.
Deus está contigo. Crer somente. Tem essa coragem de Davi. Tem essa profunda fé que ele teve. Deus, ele nunca vai te desamparar. Deus, ele vai te levar a lugares distantes. Deus, ele vai te consagrar quando ele quiser. Não quando você quiser. Não quando o homem quiser. Quando ele quiser. Quando ele determinar. Quando ele fizer acontecer. Porque não é o servo maior que o seu Senhor. Né? Então, não se sinta para baixo, não se sinta menor, não se sinta pequeno. Porque quando Deus escolhe, ele vai capacitar e ele vai te botar para cima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.